Olá, boa noite e a paz a todos. Chegando para a leitura de um versículo da Palavra de Deus, em Eclesiastes, no capítulo 4, o versículo de número 4. Assim está escrito: Também vi eu que todo o trabalho e toda a destreza em obras traz ao homem a inveja do seu próximo. Também isto é vaidade e aflição de espírito. Aqui está mais uma observação madura de Salomão na sua vivência, quando ele começou a avaliar todas as coisas que aconteciam e ele não conseguia encontrar nelas um elemento, um fundamento, algo firme e seguro. Mas tudo aquilo que ele observou em cima da terra e embaixo do sol, ele chegava à seguinte conclusão: também isto é vaidade. Tudo é vaidade. Nada passa de vaidade. Então, o que é vaidade? Vaidade são coisas vãs, coisas passageiras, que não se sustentam, que não permanecem, que não marcam épocas. Então, vaidade é isto, são coisas passageiras. Deus abençoe, irmão Lucas Teixeira. Deus abençoe, irmão Márcio Jesus. Então, aqui, quando ele diz, eu vi que todo o trabalho e toda a destreza em obras, quer dizer, todo o cuidado, toda a dedicação com que a pessoa se atém ao trabalho e a destreza, a prudência, o comprometimento na realização de obras, diz que traz ao homem a inveja do seu próximo. Isto quer dizer o seguinte: todas as pessoas estão sendo observadas por outros, no sentido de que aquilo que a pessoa está fazendo não tem aprovação clara de quem o está observando. Mas quem o está observando está certamente pegando elementos daquele importante trabalho que está sendo feito, a destreza com que é feita aquela obra. Isso está suscitando na outra pessoa que está vendo a inveja. E a inveja faz com que a pessoa queira para si aquilo que é de outrem. Mas ela pega para si e marca ali o seu nome, para dar a entender que aquilo teve origem nela. Mas isso, à luz da Bíblia e da experiência humana, nós sabemos que isso não se sustenta. Não é verdade. Todas as coisas, elas vêm de ligações com pessoas, objetos, obras, enfim, tudo quanto é feito, que as pessoas vêm a realizar, nós encontramos que tudo é uma cópia do que foi feito, com uma pequena melhora, e em alguns casos, ao invés de se apresentar como melhora, se apresenta como piora. Procurando fazer melhor, termina fazendo pior. Deus abençoe a irmã Maria de Góes. Então, quando Salomão escreveu isso, ele falou que isso aqui são os males, são as tribulações da vida que as pessoas atravessam. Então, nada do que a pessoa esteja fazendo, ela vai conseguir a aprovação daqueles que estão à sua volta, a seu lado. Pelo contrário, ele vai receber uma palavra de reprovação. Mas, na verdade, quem o está reprovando está buscando elementos naquilo que a pessoa está fazendo, para que ele depois venha fazê-lo e então dá a entender que aquilo é uma criação dele, é algo exclusivo, né? Mas nós sabemos que não existe nada assim. A palavra de Deus diz: tudo que é já foi, e o que há de ser também já foi, pelo que não há nada novo debaixo do céu. Então, tudo que existe, se procurar no passado, já aconteceu. Então, as pessoas veem numa sequência. E isso desperta
esse sentimento de inveja. E a inveja, ela é possessora, ela quer possuir, ela quer apropriar-se de algo. E a pessoa que se deixa dominar pela inveja, ele perde todo o entendimento, ele perde a consideração, ele perde o respeito, ele perde a apreciação, ele perde tudo. Ele está tão somente voltado, dominado e tendencioso a adquirir aquilo que moveu o seu coração, para que ele então, com a sua inveja, por invejar o outro, desprezar o trabalho do outro, mas fazer honras ao dele, colocá-lo como algo de valor, de fundamento. Mas com o passar do tempo, vai se mostrar também que não há nenhum fundamento seguro, e aquilo, como a vaidade passa, como o vento, como a poeira, vai acontecer a mesma coisa. Alguém já cunhou uma frase no passado dizendo: nada se cria, tudo se copia. E esta é a mais perfeita realidade da história humana. A história humana não tem condição de criar nada, mas de copiar, sim. O único que tem o poder de criar todas as coisas, inclusive de criá-las do nada, é Deus. Fora Deus, da parte do ser humano, ninguém tem condições de criar nada. Sempre ele vai observando com a vivência de um, a vivência de outro, e aquilo vai servindo de elementos, de parâmetros para a sua vida, e ele vai seguindo o seu caminho. Existem aqueles que não são dominados pela inveja, eles são dominados pelo desejo de aprender, de tomar conhecimento, para que tenha uma vida melhorada e que os seus trabalhos, a sua atividade, ela seja uma atividade digna, para que ele seja honrado no seu trabalho e não fique com a sua consciência pesada, porque ele não usurpou, ele não tirou nada de ninguém. Mas ele está ali no intuito de conseguir algo para aprender e vivenciar a sua vida debaixo do sol, debaixo do céu, sabendo que aqui tudo é passageiro. Nada aqui é permanente. E as pessoas às vezes se julgam e pensam que tudo é permanente. Veja as pessoas que chegam no topo, as pessoas que às vezes vêm com alguma invenção melhorada de um outro que já tinha começado. Então eles pegam aquele estudo, aquela coisa, e ele vem trazendo e vai procurando fazer uma coisa aqui, uma coisa ali, e depois apresenta como se aquilo partisse dele. E recebe os louros, recebe as honrarias, recebe os lugares altos, destaques, passa a ser uma pessoa pública, famosa. Mas não tarda muito tempo, surge um outro que o ultrapassa. E aquele que estava em primeiro lugar, ele já não é mais. Ele já é esquecido, porque o segundo lugar é o primeiro do último. Então, por isso que na vida há sempre essa rotatividade. Deus abençoe, irmã Georgina. Há sempre uma rotatividade. Você pode ver, em todas as áreas da vida humana, existem aquelas pessoas que estão no topo. De repente, sem que se perceba qualquer coisa, outro vem no silêncio e o ultrapassa. E quando este que estava no topo percebe que já não está mais, ele fica preocupado e quer se manter no topo a todo custo. E aí usa de artifícios maliciosos para se manter no poder. Então o que é que faz? Procura conquistar tudo o que os outros vêm fazendo para implantar ou associar ao seu nome, à sua marca, ao seu trabalho, para se mostrar forte. É como que diz, é os grandes comprando os pequenos, para que os pequenos não se tornem grandes. O que é isto? Isto é o medo de ser ultrapassado. Então é aí que entra a inveja. Então diz aqui, ó, vi eu que todo o trabalho e toda a destreza em obras
traz ao homem a inveja do seu próximo. A pessoa, às vezes, não tem a capacidade de pensar, de analisar, de formular um pensamento, de buscar elementos, mas ele fica olhando e seguindo passo a passo o outro, não no sentido de aprender com o outro, de apoiá-lo, mas no sentido de descobrir-lhe qual é o seu segredo e utilizá-lo por si. E então apresentar-se aquilo. Quando o outro descobre, sente-se que foi traído, que foi roubado naquilo que era próprio seu. Isso acontece muito com marcas e patentes. As pessoas criam alguma coisa e começam a mostrar o que criaram, vem um outro, observa aquilo, faz exatamente igual e registra uma patente. Quando o original vai registrar a patente, ele não pode mais fazer isso, porque já tem outro que registrou a patente. Então ele perde os direitos dele. Então o invento dele foi por água abaixo. Isso acontece por quê? Por conta da inveja. Por conta da inveja. Porque se as pessoas fossem honestas e sinceras, elas respeitariam o direito dos outros. Quando não há esse respeito pelo direito dos outros, pela atividade que as pessoas fazem, então aí cria-se este espírito de inveja, que é um espírito diabólico, porque ele é usurpador, ele é violento, e a própria palavra diz que a inveja se torna a podridão dos ossos. Então veja que pela inveja a pessoa apodrece. Então não é coisa boa. Quando Paulo escreveu lá, ele diz que é obra da carne. A inveja é uma das obras da carne. E quando nós observamos a palavra de Deus, ela diz, para não termos inveja dos pecadores, inveja dos ímpios, inveja do homem maligno, inveja de tantos isso. Quando Asaf teve inveja da prosperidade dos ímpios, ele quase morreu. Ele só não se perdeu, porque ele foi no lugar certo, ele entrou no santuário. E quando ele entrou no santuário, ele entendeu qual era o fim dos ímpios. E ele ali se retratou com Deus, e Deus o ajudou a que ele seguisse adiante. Mas quase que os pés dele se escorregaram. Por quê? Porque estava vendo a prosperidade dos ímpios, e aquilo criou nele inveja. O que foi que destronou aquele arcanjo que se tornou em Satanás? A inveja da obra de Deus. Ele viu a ação de Deus, ele, uma criatura de Deus, criado por Deus, ele viu as ações de Deus, não, eu vou subir acima dele, eu vou pôr meu trono acima dele, eu vou ser primeiro. Aí Deus o destronou. Mas foi isso o quê? A inveja. Ele queria ocupar o lugar de Deus. Hoje, na vida, há pessoas assim, que eles querem ocupar o lugar de Deus, eles querem ocupar o lugar de outras pessoas, eles querem trazer para si os louros do esforço, da dedicação, do trabalho e do preço que a pessoa pagou para si, dizendo que é seu, quando na verdade a pessoa não teve uma gota de suor para aquele projeto do qual ele está dizendo que ele é o Criador, quando na verdade não é. Deus abençoe, pastor Gabriel Ferreira. Então observe que muito certeira essa afirmação de Salomão. Também vi eu que todo o trabalho e toda a destreza em obras traz ao homem a inveja do seu próximo. Também isto é vaidade e aflição de espírito. Observe as coisas que acontecem. Por exemplo, se a pessoa lança um programa e as pessoas começam a ouvir, assistir, participar daquele programa, ele começa a dar resultado, de repente surge um concorrente, que ele vai fazer um programa quase que semelhante àquele, com uma pequenazinha diferença, para tirar o brilho daquele primeiro. E para que ele consiga os louros. Depois vem um terceiro, depois vem um quarto, depois vem a concorrência, vem a rivalidade e vem todas essas situações que nós conhecemos. Seja na educação, se alguém apresentar um novo método para a educação e começar a implementar, e esse método dar resultado,
Já vem outros que vão pegar aquele método, fazer alguma mudança nele e apresentar como sendo o criador do método. Tudo isso no intento de tirar o brilho, a recompensa daquele que com esforço, com dedicação, parou, pensou, sofreu, pagou o preço, foi atrás da informação. Mas não. Aqueles que vivem na ociosidade, eles querem se aproveitar da oportunidade através da exploração, da inveja e da violência. Esta é que é a pura realidade. Nós não podemos fechar os nossos olhos diante dessas coisas. Você veja, por exemplo, numa escola, numa área de saúde, numa área trabalhista, tudo isso acontece. E também no meio religioso acontece. Quando uma igreja decide realizar um determinado trabalho, a primeira resposta que ela tem é o confronto daquelas que estão acomodadas. Por que ele está fazendo isso? Por que fazer isso? Por que agir dessa maneira? Esse é o primeiro ponto. É receber uma reprovação. Mas depois o que é que acontece? Vê que a pessoa manteve firme aquele propósito que ela teve, Deus o abençoou, aí todo mundo começa a imitar. Aí aquele que era contra, quando você vai no fim da linha, ele está lá fazendo a mesma coisa. A mesma coisa. Não muda nada. É só questão de tempo. Então o que é isso? É o que Salomão disse. Eu me lembro, por exemplo, quando surgiu o rádio. O rádio era um meio de comunicação para a sociedade muito bom, muito útil, mas para os evangélicos muito perigoso. Então eram aconselhados a não utilizar o rádio. O rádio não, é o diabo que está falando lá dentro. De repente, um grupo de crentes começou a fazer um programa no rádio. Esse programa começou a repercutir. Primeira reação foi de reprovação. Depois vem o segundo, vem o terceiro, vem o quarto. Depois quem estava combatendo estava lá fazendo o mesmo programa. Passou o tempo, surgiu a televisão. Não, porque a televisão é a caixa do diabo. Não podia de jeito nenhum. E quem fazia estava em rebeldia contra Deus. Depois quem combateu isso, você vai lá no fim da linha, a pessoa está fazendo a mesma coisa. Então são esses os pontos que acontecem. Então, é como eu disse, nada se cria, tudo se copia. Mas copia não no sentido de dar crédito a quem começou, mas no sentido de ofuscá-lo, colocar no esquecimento, no ostracismo e atrair para si o brilho que não lhe é próprio. Então, isso é uma condição de quem vive dominado pela inveja. A inveja é terrível. Ela faz com que a pessoa tenha determinados comportamentos que são irreconhecíveis. Como pode fazer? Como pode acontecer desta forma? Mas é exatamente assim que as coisas acontecem. Você observa, por exemplo, as igrejas, a disposição da bancada era no comprimento da porta para o fundo do salão do templo. Então, os bancos assim em laterais. Ultimamente, eles estão alugando esses salões e estão fazendo na lateral. Em vez de fazer lá na frente, fazem na lateral e toda essa lateral que era assim, fica assim agora. Condenaram no princípio, mas hoje todo mundo está fazendo a mesma coisa. Então o que é isto? É o que está escrito aqui. O que está escrito aqui, ele deixou bem claro que quando o trabalho de uma pessoa, a dedicação, a destreza, o cuidado,
com que ele faz, a seriedade, o compromisso com Deus, a fidelidade, o preço da oração, da entrega, da renúncia, e a pessoa vem e Deus dá sinal de aprovação, logo vai surgir outro que vai procurar fazer exatamente igual e levar para si os louros. Porque geralmente quem começa, ele não está interessado em publicidade, em ser famoso. Ele está preocupado em atender a necessidade daquele grupo ao qual ele pertence. Mas vem um espertalhão e copia aquilo e lança nas mídias e se torna popular. E quando vai falar para as pessoas que é fulano, não é aquele, é esse aqui. Mas quando você vai na história, você vai ver de onde veio aquela origem. Então, por isso que nós observamos, quando você vai ver com que finalidade as pessoas estão fazendo as coisas, elas não estão fazendo por uma direção, uma orientação que receberam de Deus, mas estão fazendo por ver alguém fazendo e estão imitando, invejando e copiando. E o resultado que o primeiro tem, o segundo, o terceiro, os outros não terão. Por quê? Porque eles não estão trabalhando na base da fidelidade. Eles estão trabalhando no sentido de invejar, de apropriar. Então Salomão diz assim, ó, também vi eu que todo o trabalho e toda a destreza em obras traz ao homem a inveja do seu próximo. Também isto é vaidade e aflição de espírito. É como a pessoa correr atrás do vento. Só que isso é uma bolha. A bolha, quando se apresenta, ela cresce, mas depois ela explode, desaparece. Quantas coisas já surgiram ao longo da nossa existência, da história, e parecia que a coisa veio para ficar. De repente, não demorou nada. Hoje nem se comenta mais. Mas foram situações que apareceram. E quem tem a sua vivência na sociedade e a sua vivência no meio religioso, ele pode listar muitas coisas que vieram como que sendo a melhor possível e de repente virou poeira. Nada se sustentou. E ainda hoje as pessoas continuam neste mesmo procedimento. É só você observar e começa a acontecer. Uma coisa que surgiu, por exemplo, os cultos não tinham nome. Os cultos eram culto de oração, culto de doutrina e culto público. Esses eram os cultos que se realizavam. As pessoas não precisavam de outra motivação. E as igrejas eram assim. Apinhada de gente, cheia. Hoje já precisa ter uma designação. Hoje é o culto do Espírito Santo, amanhã é o culto da vitória, depois é o culto da vida sentimental, depois é o culto da palavra, depois é o culto mais não sei o quê, e dá mais não sei o quê, mais não sei o quê. E cadê o povo? Não aparece. Por quê? Isso são atrativos humanos. Um fez, todo mundo está imitando. Todo mundo está invejando. Está fazendo igual. Só que não tem resultado. O invejoso, ele se apropria de algo que não é dele, mas ele não consegue ter na sua vida a recompensa. Ele tem aplausos, ele tem bajulação, ele tem fama, mas ele não tem recompensa. Porque quem recompensa é Deus, e Deus jamais recompensará o invejoso. Deus recompensa o fiel, o sincero, o honesto, o obediente, aquele que renuncia, que se entrega, que procura entender a sua vontade e fazer o seu querer. Então são coisas que a gente fica observando, porque Deus nos deu o entendimento para isso, para a gente observar e procurar lições, como é que a gente deve se proceder, e às vezes a gente fica se preocupando com o que o outro está fazendo para a gente fazer igual
ou procurar demonstrar que sabemos fazer melhor. Quando, na verdade, não é esse o padrão de avaliação. A minha avaliação é que hoje eu tenho que ser melhor do que fui ontem. Amanhã eu tenho que ser melhor do que fui hoje. No meu relacionamento com Deus, com as pessoas, na minha vida comum, familiar, na vizinhança, na comunidade, no trabalho, na vida espiritual. Mas não é assim que acontece. A gente fica olhando as pessoas e nos comparando com ela e procurando tirar delas alguma coisa para nos mostrar que nós somos mais profundos do que ela, quando não é isso que conta. Isso simplesmente vai alimentar um espírito de inveja. De inveja. A pessoa vai ter a aparência, mas não vai ter a essência. É como alguém disse, as pessoas às vezes parecem um crente, veste roupa de crente, anda como crente, fala como crente, só que não é crente. Não tem lá no coração, não houve a transformação. Então tudo que é exterior não se sustenta. O invejoso, ele só vive com aquilo que é exterior. Não tem nada dele que é interno, tem fundamento, tem estrutura, está arraigado no coração. Não. Porque tudo isso é supérfluo. São coisas que vêm e vão. Deus abençoe a irmã Cristiane Pereira. Então veja bem, todos nós estamos sendo observados. Você hoje está fazendo um trabalho semelhante a esse que, por graça de Deus, estou procurando fazer. Você encontra outro que vem e vai fazer comparativos e procurar apresentar uma coisa melhor para que você perca a sua oportunidade e seja colocado no esquecimento. Tudo é assim. Mas quem é leal, sincero, fiel diante de Deus, não se preocupa com nada disso. Em defender a posição, em defender o lugar, em defender o seu trabalho, não. Quem procura fazer isso, fazer alarde e procurar apoios, são realmente estas pessoas que vivem dominadas pelo espírito da inveja. E quantas pessoas às vezes ficam, você precisa me apoiar, porque você me apoia aqui e eu te apoio ali. É um compra aqui, um vende ali. É um tal de companheirismo maligno. Porque passa a mão por cima das coisas que não são verdadeiras, dando a aparência que são, para lá na frente manter a estrutura. E essa estrutura, ela é maligna. Então, todo esse apoio, ele não tem validade. O apoio verdadeiro é aquele que parte da espontaneidade das pessoas. Não é aquele que é imposto. É aquele que as pessoas sentem por si e se colocam à disposição e demonstram o seu apoio. Não é aquilo que as pessoas são obrigados a fazer. Porque fazem na frente e na ausência eles não vão manter aquilo que disseram de público. Então isso não é verdadeiro. Se não é verdadeiro, não está em Deus. Se não está em Deus, está alimentado pelo maligno. Se tem o maligno, tem inveja no meio. Se tem inveja, tem podridão dos ossos. Então veja como o andamento das coisas, ele funciona. É assim. Mas é interessante que nós pensemos bem sobre isto aqui. A nossa atitude, o nosso comportamento, qual é a motivação do nosso procedimento? Deus abençoe, irmã Inglês Teles. Qual é a motivação do nosso comportamento? Por que é que nós estamos fazendo o que fazemos? É porque Deus nos motivou? É porque sentimos o compromisso e a responsabilidade diante de Deus para fazê-lo? Ou porque estamos vendo o outro fazer e queremos mostrar que sabemos fazer melhor do que o outro? Qual é a nossa motivação? Você que canta, você canta para adorar a Deus ou para mostrar que canta melhor do que o outro? Você que prega, você prega para adorar a Deus ou prega para mostrar às pessoas que você sabe pregar bem? Você que ensina,
Com que atitude você faz? Para mostrar conhecimentos ou para agradar a Deus? Qual é a motivação? Se a motivação primeira não é Deus, então tudo isso não vai se sustentar, porque ele está fundamentado na vaidade, alimentado pela inveja, e logo, logo vai haver a podridão, e esse edifício que tem uma aparência tão boa, ele vai vir abaixo, ele vai ser destruído, ele não vai se manter. Então, é preciso que a gente analise bem e veja o que é que nos motiva a fazer as coisas. É para a glória de Deus ou é para a minha glória? Para que o nome de Deus seja glorificado ou para que o meu nome caia na fama e seja conhecido nacionalmente, mundialmente, seja de que natureza for? O que é que eu quero com aquilo que eu estou fazendo? Qual é o objetivo que eu espero alcançar? Então fica este ponto, para que a gente possa pensar. Paulo disse, tudo quanto fizerdes, fazei-o em nome de Jesus para a glória de Deus Pai. Então, quando nós nos firmamos neste padrão, neste princípio, de que tudo o que fizermos, por mais simples que seja da nossa parte, que nós façamos em nome de Jesus e com isto para a glória de Deus Pai. Então, nós estamos nos ocultando atrás do Senhor Jesus e deixando através do trabalho, da ação, atividade que estamos fazendo, que Cristo apareça. E Cristo aparecendo, ele vai atrair glória a Deus. Eu não preciso dessa glória. E Deus disse que ele não dá a glória dele a ninguém. Por que eu vou procurar a glória de Deus para mim? Se já está dito que ele não dá. Então eu devo, como fiel, obediente e leal a ele, fazer com que todo o meu trabalho e a destreza com que faço a obra, ela vai atrair glória para Deus. Fazendo isso, me dou por satisfeito. Você fazendo isso, também se dá por satisfeito. Já aquele que é dominado pela inveja, não. Ele faz e ele quer a glória, ele quer a honra, ele quer a descrição, ele quer o reconhecimento, ele quer a grandeza. E ele quer o valor. Então isso tudo é quando se é dominado pela inveja. Mas Salomão disse que tudo isto é vaidade. Tudo isto vai passar. E está passando. Já passou muitas coisas há tempos atrás. E essas que estão acontecendo hoje, elas vão passar também. Vão surgir outras que também vão passar. A palavra de Deus, ela diz, e o mundo passa, e a sua concupiscência. Mas aquele que faz a vontade do Senhor permanece para sempre. Então, quando eu e você não somos dominados pela inveja, pela vaidade, mas por amor a Deus, tudo vai passar. Mas nós vamos permanecer firmados no Senhor. E isso é o que mais alegra o nosso coração. É manter-nos firmes no Senhor, sem nos preocupar com qualquer bens naturais ou terrenos, mas nos preocupar com que o nome do Senhor seja glorificado através daquilo que ele permite ser transmitido, construído ou realizado na sua obra. Mesmo porque a obra não é nossa, não somos nós que escolhemos o lugar, a obra é de Deus, ele nos escolheu, ele separou parte da sua obra, confiou a nós e nós agora o fazemos para ele. Então, qual é a propriedade minha naquilo que estou fazendo que não é meu? É de Deus e é para Deus. É contentar-me e ser agradecido por Deus ter me escolhido para essa finalidade. Então esse tem que ser o meu pensamento, tem que ser o seu pensamento. Deus abençoe a irmã Nilza Cavalcante. Então é esse que deve ser o nosso pensamento. Então, também vi eu que todo o trabalho e toda destreza em obras traz ao homem a inveja do seu próximo. Também isto é vaidade e aflição de espírito.
você vê isso, você consegue discernir facilmente o invejoso. Ele não tem paz, ele tem perturbação de espírito, ele é um tumultuador, ele causa no meio do povo, ele desarmoniza um povo que está unido e harmônico. Quando há a presença do invejoso, ele faz um transtorno terrível ali e cria muitas dificuldades. Então aí a gente já entende o que é que está dominando. Ele é um aliado do primeiro invejoso, Satanás, que foi destronado por Deus. E todos aqueles que seguirem por este caminho serão destronados e destituídos pelo Senhor nosso Deus. Perderão a oportunidade, passarão pela vida sem deixar marcas na história, porque viveram de maneira errada. Mas quem vive fiel, submisso e obediente a Deus, um dia ele vai passar, mas a história deixará registrado as marcas do seu caminhar, do seu procedimento, da sua conduta, e o nome do Senhor, sempre que se fizer menção do seu nome, do seu trabalho, o nome do Senhor será para sempre glorificado. É nesta condição que nós devemos esforçar-nos e trabalhar, para que em tudo Deus seja sempre glorificado. Pensa sobre isto. Querendo Deus, amanhã retornaremos.